Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nós vamos começar com a parte do direito das pessoas com deficiência, a famosa Lei 13.146 de 2015, tá? O chamado também Estatuto das Pessoas com Deficiência, que você pode encontrar na prova como EPD, Estatuto das Pessoas com Deficiência, ou como Lei Brasileira de Inclusão, LBI, tá? Então, se vocês encontrarem a sigla LBI, não se assustem. Isso significa Lei Brasileira de Inclusão. Ou encontrar EPD, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todos eles significam a mesma coisa. Então, a Lei 13.146, esse estatuto, ela foi justamente a lei que criou, que é a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Então, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Então, ó, como vocês podem ver aí, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, tá? Olha só, existe uma pergunta que já foi cobrada em várias provas, que é qual é o termo correto? Pessoa com necessidade especial, pessoa deficiente, pessoa com deficiência, qual o termo? Isso foi uma mudança de nomenclatura. Antes do século XX, tá? Até o século XX, as pessoas eram chamadas de inválidos. Inválidos porque eram pessoas consideradas sem valor pela sociedade. Posteriormente, do século XX até 1960, a nomenclatura foi substituída de inválidos por incapacitados ou incapazes. Incapacitados porque eram que não tinham capacidade, ou incapazes porque eram aqueles que não são capazes de executar em determinadas atividades, tá? Posteriormente, em 1960 a 1980, essa terminologia incapacitados e incapazes foram substituídos por defeituosos. Eram utilizadas três terminologias. Defeituosos, que significa indivíduos com alguma deformidade, principalmente, porque aí quando se chamar de defeituoso, principalmente quando a pessoa tinha uma deficiência física. Ou chamados também de deficientes, tá? Que eram indivíduos com deficiência, mas aí podia ser de qualquer tipo. Ou seja, podia ser física, podia ser mental, o que fosse. E também utilizado o termo excepcionais, que aí se referiam ao grupo específico que possuíam uma deficiência a nível intelectual. Posteriormente, na década de 1980, começaram a ser chamados de pessoas deficientes, ou seja, foi inserido junto com deficientes, que era utilizado aqui entre 1960 e 1980, foi colocado o termo pessoas. Ou seja, porque quando você fala deficientes, você está dando mais importância para a deficiência que para a pessoa. Então eles inseriram o termo pessoas para o quê? Para dar maior valor. Eram pessoas que eram deficientes, ou seja, que tinham alguma deficiência, mas o que era importante era a pessoa, não o defeito que ela possuía, a deficiência que ela possuía. Entre 1988, a nossa Constituição, a 1993, foi substituído por pessoas portadoras de deficiência, tá? Então foi inserido o termo portadoras. Por quê? Porque quando você falava pessoas deficientes, parecia que a pessoa inteira era deficiente. Certo? Quando você fala pessoa portadora de deficiência, é uma pessoa que carrega com ela a deficiência. Mas isso não ia dar certo. Por que não? Porque quando você utiliza o termo pessoas portadoras de deficiência, é como se fosse uma carteira. Ou seja, a pessoa portar é levar de um lugar para o outro. Ou seja, hoje eu vou sair com a minha deficiência ou não vou sair com a minha deficiência? Ficou meio sem sentido, tá? Então, o que acontece? Na década de 1990, foi substituído o termo pessoas portadoras de deficiência com pessoas com necessidades especiais, ou seja, que necessitavam de um cuidado, de uma atenção diferenciada. E
como é hoje em dia, que é o que cai em prova, a partir de 2000, da Declaração de Salamanca e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006, na ONU, tá? Que foi no Brasil reconhecida como força de emenda constitucional pelo Decreto Legislativo 186 e promulgado pelo Decreto número 6.949 de 2009, tá? Passaram a ser chamado, que é o termo que utilizamos até hoje e que a Lei 3.146 trata, pessoas com deficiência. Então não é pessoa com necessidade especial, não é pessoa portadora de deficiência, não é pessoa deficiência, não é incapaz, não é incapacitado, não é defeituoso, e sim pessoa com deficiência, ou seja, é uma pessoa que tem uma deficiência. Todos nós, ninguém é perfeito, sendo assim, todos nós temos alguma deficiência, ausência de alguma coisa. Então, quando a gente fala pessoas com deficiência, não é uma pessoa que pode escolher ter ou não como pessoas portadoras, e também eu não estou dando atenção mais à deficiência, e sim à pessoa. É uma pessoa que tem alguma deficiência. Na verdade, todos nós deveríamos ser chamados de pessoas com deficiência, porque todos nós temos alguma deficiência em alguma coisa, tá? Então vamos começar a brincar com as nossas questõezinhas. Olha, a primeira nossa questõezinha caiu no TST, ano passado, em 2017. Nos termos da Lei 3.146 de 2015, a violência contra a pessoa com deficiência, tá? Acarreta sofrimento físico à vítima, não caracterizando quando ocasionar sofrimento meramente psicológico. Vocês vão ver que quando a gente dá o termo de violência contra a pessoa com deficiência, ela pode ser tanto que com qualquer ação ou omissão que acarrete a morte, ou mesmo um dano, ou mesmo um sofrimento físico ou psicológico. Então aqui, não, quando é sofrimento psicológico, também é chamado de violência contra a pessoa com deficiência. Não engloba conduta praticada em locais privados, errado, pode ser qualquer ação ou omissão em local público ou privado. Pode ser praticado por omissão, pode. A ausência de uma ação de igualdade é considerado como uma violência contra a pessoa com deficiência. Pessoa deve ser comunicada exclusivamente à autoridade policial ou ao Ministério Público. Deixa eu te explicar uma coisinha. Quando nós, seres humanos normais, visualizamos a possibilidade ou mesmo a violência em si, nós temos que denunciar. A quem nós devemos denunciar? Nós devemos denunciar ao Ministério Público, tá? Porque ele que vai poder mover, é um dos possíveis pessoas que podem mover a ação contra quem causou essa violência à pessoa com deficiência. Na impossibilidade, devemos comunicar à autoridade policial. Mas, por exemplo, as entidades de saúde, elas são obrigadas a comunicarem a três: ao Ministério Público, à autoridade policial e também aos conselhos de proteção das pessoas com deficiência, tá? Então, será objeto de notificação facultativa pelos respectivos serviços de saúde? Não, essa notificação é compulsória, ela é obrigatória. As entidades de saúde, um hospital, eles têm que comunicar aos três, como eu tinha falado. Eles têm que comunicar ao Ministério Público, à autoridade policial e aos conselhos. E isso não é facultativo, isso não é opcional, isso é obrigatório, tá? Então a resposta seria a letra C. Mas vamos ver aqui perante a Lei 3.146. Então no artigo 26, tá? Dá o conceito que seria violência contra a pessoa com deficiência, qualquer ação ou omissão, tá? Não é só ação, pode ser ação ou ausência de uma ação, a omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória, não facultativa.
pelos serviços de saúde públicos e privados, a autoridade policial, o Ministério Público, além dos conselhos dos direitos das pessoas com deficiência. Então, como eu havia falado para vocês, aqui tá a letra A está errada, porque não é meramente, se for psicológico também é considerado como violência, se causar um sofrimento psicológico. Pode ser, a letra B está errada, porque pode ser tanto em local público como privado, e aqui ele está desconsiderando se for em local privado. Pode ser praticado por omissão? Sim. Então a resposta é letra C, tá? Então aqui está errado a letra A, porque não caracteriza quando for psicológico, que caracteriza, tá? Então aqui está errado. Segundo, está errado porque não engloba, aqui está dizendo que na letra B que não engloba locais privados, engloba tanto privados como públicos, tá? Letra C, essa é a resposta, por omissão, é possível, tá? E deve ser comunicada exclusivamente à autoridade policial ou ministério? Não. No caso do serviço de saúde, como eu falei, são aos 3, tá? E a letra E está errada porque a notificação não é facultativa, ela é compulsória, ela é obrigatória. Então a resposta da questão 1 é justamente a letra C, tá? Pode ser praticado por omissão. Vamos lá. Segunda questão caiu no Coperv da Universidade Federal de Santa Catarina em 2018, este ano. De acordo com a Lei 13.146, a pessoa com deficiência é aquela que apresenta. Então, a Lei 13.146 conceitua o que é a pessoa com deficiência. Primeiro, a pessoa com deficiência é aquela pessoa que ela tem o quê? Um impedimento a longo prazo, certo? E esse impedimento de longo prazo pode ser de natureza de 4 tipos: física, pode ser física, mental, intelectual ou sensorial dos sentidos, tá? Que junto com alguma barreira, o que é barreira? É algum entrave, é algum obstáculo, tá? Pode obstruir, impedir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Então esse é o conceito do que seria pessoa com deficiência, que não pode ser confundido com o conceito de pessoa com mobilidade reduzida, tá? Então olha só, perda ou anormalidade de uma estrutura, essa é a letra A, ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal. Preste atenção, isso foi dito no decreto número 3.298, tá? No artigo 3º, inciso 1º, que estava o conceito do que era deficiência, não pessoa com deficiência, tá? Aqui a gente está falando segundo a Lei 13.146, então a letra A estaria errado, tá? Letra C, déficit de atenção, hiperatividade, transtornos globais do desenvolvimento, alta habilidades e dificuldade de aprendizagem. Não corresponde aos padrões de ritmo e aprendizagem referentes à maioria das pessoas da mesma idade. Tem que tomar um cuidado filha da mãe com isso, por quê? Porque é o seguinte, existem os chamados transtornos funcionais específicos, que é justamente a dificuldade de aprendizagem, a dislexia, o transtorno de déficit de atenção, TDA, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Eles, no desenvolvimento, eles não são, esses transtornos funcionais específicos, não são considerados como deficiência. Outra, existe, porque aqui, nós temos aqui déficit de atenção, hiperatividade, transtornos globais do desenvolvimento. Transtornos globais são diferentes dos transtornos funcionais específicos. Os transtornos globais do desenvolvimento, TGD, onde estão os autistas, síndrome de Asperger, síndrome de Kanner, tá? Psicose infantil, síndrome de Rett, eles são o quê? Também não são considerados o quê? Que eles são distúrbios nas interações sociais recíprocas, que costumam manifestar-se nos primeiros 5 anos de vida, tá? Eles não são considerados também como deficiência. Então essa letra C está errada, tá? Então tanto os transtornos funcionais específicos como os TGDs, transtornos globais de desenvolvimento, onde estão os subtipos de espectro de autista, não são considerados como deficiência. Letra C, ou letra D,
limitações de participação na sociedade e desenvolvimento em função de condição orgânica que cause impedimentos permanentes. Isso foi o que a gente acabou de ver lá na letra C, os dois tipos de transtorno, tá? Então são os casos que acabamos de ver na letra C, dos transtornos funcionais específicos e dos transtornos globais de desenvolvimento, que, como vimos, não são considerados deficiência. E aqui a gente quer saber o que é uma pessoa com deficiência. Letra E, deficiência física ou mental que se encontra em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula. Preste atenção, isso aqui foi um conceito que foi dado na época da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, tá? Que já foi revogada, a Lei número 5.692 de 1971. O artigo 9 fala: os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais ou que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial de acordo com as normas fixadas pelos competentes conselhos. Então isso era um conceito dizendo que esses alunos que tinham alguma deficiência física ou mental deveriam receber um tratamento especial, tá? Mas essa lei, que era a antiga Lei de Diretrizes Básicas da Educação, LDBE, certo? Ela já não está nem mais em uso, esse artigo 9º, tá? Então não seria essa também a resposta. Letra B, impedimento de longo prazo, isso é importante, tá? Olha, cuidado, que vocês vão encontrar em prova, às vezes escrito que é de médio prazo, de curto prazo. Não, tem que ser de longo prazo. Isso não quer dizer que obrigatoriamente é permanente, pode ser permanente ou temporário. De natureza, pode ser física, mental, intelectual, sensorial, tá? Isso está no artigo 2º da Lei 3.146. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, que eu falei, eu expliquei para vocês, são os obstáculos e entraves, pode obstruir, impedir, atrapalhar sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então a letra B é justamente o que? A resposta da questão, porque ele pede segundo a Lei 13.146. E o conceito do que seria pessoa com deficiência foi definido no artigo 2º, tá? Então vamos lá, terceira questão, caiu na COPEV, na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2018, esse ano também. A Lei 13.146 prevê que o profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividades de... Cuidado, ó, nós temos 3 termos que são conceituados na Lei 13.146, 3 personagens importantes, o chamado acompanhante, o chamado atendente pessoal e o chamado profissional de apoio escolar. O acompanhante é aquela pessoa que, o quê? O próprio nome já diz, apenas acompanha, podendo ou não exercer atividades de atendente pessoal, tá? O atendente pessoal é aquela pessoa que ela pode ser ou não da família, tá? E além de poder ser ou não da família, ela pode receber ou não para auxiliar ou dar assistência à pessoa com deficiência. Isso é o que? O atendente pessoal, tá? E o profissional de apoio escolar é o que ele vai apoiar a pessoa com deficiência aonde? Nas escolas, nos ambientes escolares. Mas para execução de que tarefas? De higienização, tá? De higienização, alimentação e locomoção do estudante, tá? Com deficiência, e atua em todas as atividades escolares, na quais se fizer necessária. Tem uma observação que também é para o atendente pessoal, que é importante. Ela não se refere a atividades que tenham profissões regulamentadas. Por exemplo, ele não pode substituir um professor. Por quê? Professor é uma profissão regulamentada por lei. Então, esse apoio escolar, o profissional de apoio escolar, ele não pode servir como um professor, como médico, como enfermeiro, porque são profissões regulamentadas, tá? Então, ó, o conceito está lá no artigo 3º, inciso 13, tá? Profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares na quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas e procedimentos, os quais
ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. É aquele caso que eu te falei do professor, que não é possível, tá? Então, em alimentação, higiene e locomoção principalmente, tá? Excluídas essas técnicas que eu falei, profissões legalmente estabelecidas, tá? No artigo 3º, fala que é o atendente pessoal, que é aquela pessoa que pode ser membro ou não da família, tá? Que tem a pessoa com deficiência, com ou sem remuneração, que presta uma assistência ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência. Nós temos aqueles acompanhantes de idosos, são um caso típico de atendente pessoal, tá? Também do mesmo jeito, excluídas técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então vamos lá, ó. Então, prevê que o profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce essa atividade. Substituição do professor da classe? Não. Por quê? Porque isso é profissão legalmente estabelecida. Lazer e entretenimento? Também não, tá? Cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades? Isso é função de quem? Não é do profissional de apoio escolar, é do atendente pessoal. Alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência, e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária. Essa é a resposta. Atenção à saúde? Não, porque isso é uma profissão legalmente estabelecida. Então a resposta ficou letra D de dado. Vamos lá, queridos e queridas. Questão 4 da FGV, caiu no TJ de Alagoas esse ano, 2018. A Lei 13.146 de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício de direitos e das liberdades fundamentais por uma pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Isso aí é o que está no artigo 1º da Lei 13.146, que dá o que faz essa Lei 13.146 de 2015. O citado Estatuto Legal estabelece que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sim. Tanto, olha só, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. A Lei 13.146 é direcionada para pessoas com deficiência, mas alguns dos direitos, porque ela vai mostrar os direitos, direito em relação à saúde, em relação ao trabalho das pessoas com deficiência, ela direciona-se para pessoas com deficiência, mas algumas coisas que são direitos para as pessoas com deficiência também são estendidas a pessoas com mobilidade reduzida, tá? Então, olha só. Letra A, receber atendimento prioritário? Sim, isso é tanto para a pessoa com deficiência como para a pessoa com mobilidade reduzida, tá? A pessoa com mobilidade reduzida, nós temos as lactantes, as grávidas, as lactantes, são aquelas que têm as plaquinhas, tá? Os idosos, pessoa com criança de colo, pessoa com criança de colo. Aí muita gente pergunta, professor, qual é a idade para a pessoa ser considerada uma criança de colo? É um bom senso, porque tem mãe que carrega um filho que é maior que ela e diz que é que é neném de colo, tá? Não, isso aí cabe ao bom senso. A lei não estipula essa idade fixa para o que seria uma pessoa com o que seria uma criança de colo. E também tem, sabe quem? Os obesos. Os obesos também entram em pessoas com mobilidade reduzida, certo? Aí o pessoal fala assim, mas mobilidade reduzida? O obeso, sim, vai carregar o peso que eu tenho para ver se você não vai ter dificuldade de mobilidade. Então vamos lá, letra A, receber atendimento prioritário, sobretudo com finalidade de tramitação processual e procedimentos judiciais. Tanto as pessoas com deficiência como as pessoas com mobilidade reduzida têm essa possibilidade, em que for parte interessados em todos os atos de diligência. Então toda a parte judicial, processual, tem atendimento prioritário. Letra B, ser beneficiada com isenções fiscais, sim, que compensem as limitações decorrentes de sua deficiência, mas não tem prioridade no recebimento de restituição do imposto de renda. Eles têm sim, o atendimento prioritário também tem em relação ao recebimento de restituição do imposto de renda. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque a Lei 13.146 fala dos casos que são de atendimento prioritário e entre eles vai falar da restituição do imposto de renda, tá? Mas tem um detalhe,
Esse atendimento prioritário também é estendido ao atendente pessoal. Só que ele fala que no caso, por exemplo, da restituição do recebimento da restituição do imposto de renda, isso não é extensivo para o atendente pessoal, mas o recebimento da restituição é sim o que? Um benefício que ele tem no atendimento prioritário, só não é estendido ao atendente pessoal. Letra C, tá? Então, aqui tá errado, porque tem prioridade no recebimento sim. Utilizar de forma privativa 10% das vagas para automóveis, errado. São quantos por cento? São 2% das vagas, sendo que uma vaga pelo menos obrigatória, tá? Frequentar os prédios públicos mediante utilização de rampas ou elevadores que serão obrigatoriamente instalados nos órgãos públicos, certinho? Isso fala-se inclusive no caso principalmente dos tribunais, que eles tiveram que fazer, os prédios públicos tiveram que fazer algumas alterações em relação a isso, tá? Que facultativa podem proporcionar acessibilidade nos seus sítios da internet, errado, tá? Não é facultativo, é obrigatório. Os órgãos públicos têm que dar o quê? Recursos de acessibilidade em seus sítios na internet, tá? Tanto para pessoas com deficiência auditiva, como pessoas com deficiência visual, tá? Letra E, ser livremente incluída no trabalho, vedada a sua colocação competitiva, errado. Um dos casos que tem, por quê? Porque a pessoa com deficiência ela não quer alguma coisa melhor que os outros, ela quer igualdade de oportunidades. Então, quando você coloca uma pessoa com oferta de trabalho em colocação competitiva, quer dizer que ela concorre com pessoas que também não têm deficiência. Então vamos lá, ó. Essa 4. Então a letra B. Ser beneficiado com isenções fiscais que compensem as limitações decorrentes de sua deficiência. Sim, mas não tem prioridade. Tem prioridade. Ó, o artigo 9º, inciso 6, atendimento prioritário, recebimento de restituição de imposto de renda. Então é sim. Então esse item está erradinho, porque aqui diz que não tem prioridade no recebimento, tá? Então a letra B está errado. Letra C, utilizar de forma privativa 10% das vagas. Como eu tinha falado para vocês, lá o artigo 47 fala em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, não é só uso público, como muita gente pensa. E em vias públicas devem ser reservadas vagas próximas ao acesso de circulação. O parágrafo 1º fala que as vagas que se refere a esse artigo 47, que são destinadas a pessoas tanto com deficiência com mobilidade reduzida, porque o direito é para as duas categorias, representa ao equivaler a 2% e não 10%, no mínimo de uma vaga, tá? Então se tiver só uma vaga, essa vaga será da pessoa com deficiência e não de uma pessoa sem deficiência. Então, vamos lá. Então a resposta C também está errada. Letra D. Frequentar os prédios públicos mediante utilização de rampas ou elevadores serão obrigatoriamente instalados nos órgãos públicos, que facultativamente pode proporcionar acessibilidade? Não, ó. O artigo 4 fala, para promover a acessibilidade dos usuários do Poder Judiciário e dos seus serviços auxiliares que tenham deficiência, a qual não ocorre sem segurança e autonomia, deve-se, então, entre outras atividades, promover adaptações arquitetônicas que permitem o livre e autônoma movimentação desses usuários, tais como rampas, elevadores, tá? E o artigo 63 fala da mesma lei, tá? É obrigatório a acessibilidade nos sítios da internet. Então não é facultativamente proporcionar acessibilidade dos sítios, é obrigatório, é compulsório, tá? Então essa letra D também está errada. Letra E. Ser livremente incluída no trabalho, sim. Vedada a sua colocação competitiva, é errado. O artigo 37 fala, constitui modo de inclusão de pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, igualdade de oportunidades com as demais pessoas, tá? Então esse item também está o quê? Errado. Então vamos lá. Letra A. Receber atendimento prioritário? Sim. Sobretudo com a finalidade de tramitação processual. Vamos lá, ó. O artigo 9º, inciso 7º, fala que é atendimento prioritário a tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessado em todos os atos e diligências. Então a resposta correta é justamente a letra A da questão 4.
Questão 5. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase abaixo. A Lei número 3.146, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, LBI, tá? Indica que a educação constitui o direito da pessoa com deficiência asseguradas em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo característica, interesse e necessidade de aprendizagem. Vamos lá, ó. O artigo 27 da Lei 3.147 que trata desse assunto. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurados. Aulas de reforço escolar? Não. Escolas especializadas? Não. Classes especiais? Não. Segundo o professor? Não. Sistema educativo inclusivo, ou seja, inclusive a própria Constituição diz que as pessoas com deficiência, elas devem ser colocadas no quê? Devem ser incluídas na educação regular, certo? E não na educação especial. Vamos lá, então a resposta é letra E, certo? Que é justamente o sistema educativo inclusivo. Então olha só, gente, isso aí encerra para nós, tá? Essa primeira nossa aula sobre direito das pessoas com deficiência. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.